Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e com o trabalho constante dos bons espíritos para podermos dar continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar o nosso estudo. Estamos atualmente estudando o capítulo 7 do livro Os Mensageiros, A Queda de Otávio. No último programa, o Otávio, conversando com o André Luiz, começa a explicar que a culpa dele é maior. Então, às vezes a gente brinca que o orgulho é tanto que a dor de quem é orgulhoso é a maior de todas. O problema de quem é orgulhoso é o maior de todos. Ele pode até reconhecer, mas o dele é o maior, por conta de que realmente é o jeito que ele vive, né? Ele acha tudo dele é o melhor, até a dor é a maior. Então ele está tentando botar aqui para o André Luiz, explicando, lógico, uma certa razão, que ele faliu porque ele conhecia a mensagem de Jesus. Ele conhecia, como ele coloca aqui, ele tinha uma considerável cultura evangélica, né? Então ele se sente muito culpado porque ele via os espíritos. A gente comentou sobre isso, né? Ele não ouviu falar sobre espiritismo. Ele veio como médium e ele ouvia as preleções dos benfeitores, se apareciam para ele, né, como ele coloca. Então, ele diz que teve amigos generosos que se faziam visíveis. E ele recebeu mensagens repletas de amor e sabedoria, só que ele nunca usou para ele, né? Muitas das vezes a gente tem o que os espíritos dizem, espiritismo de exportação, que é completamente equívoco. A gente só achar que a mensagem é para os outros. Aí a gente às vezes tá no culto do Evangelho no lar, ou está na casa espírita, aí lê uma mensagem, essa é para fulano. Aí lê outra coisa, essa é para o outro, mas sempre é para nós. O Divaldo Pereira Franco, uma vez, ele conta nas suas palestras que ele passou por um momento muito difícil na vida dele, e ele estava muito triste, e ele começou a questionar a mentora dele, a Joana de Ângeles. Poxa, minha irmã, eu estou aqui tão triste, a senhora não manda uma mensagem para mim de alento, de conforto? Ele falou. Aí ela virou para ele e falou, meu filho, todas as mensagens de conforto, de alento, de instrução foram para você. Você publicou porque quis. Então, porque na realidade, todos nós que recebemos, né, a luz da doutrina espírita na nossa vida, ela é primeiro para ser usada individualmente em cada um de nós. O trabalho do outro é trabalho do outro. Você pode até realmente falar, e é a nossa obrigação, divulgar. O Emmanuel diz que a maior caridade para o espiritismo é divulgá-lo. A gente pode divulgá-lo tendo o cuidado de divulgar, não é? Sem colocar os nossos pitacos, né? Sem botar os nossos achismos, mas a gente tem que entender que o espiritismo chegou na nossa vida para nos ajudar pessoalmente a melhorar as próprias contas, né? E não achar que tudo é para o outro. E, infelizmente, o nosso amigo aqui, o Otávio, né? Ele, apesar de ter visto os espíritos, recebido as mensagens, ele não aproveitou nada. E ele vai continuar dizendo. Ele já disse que foi por vaidade e imprevidência. Mas ele vai continuar falando aqui pra gente. Lembrando que o ensinamento foi
para os médios, assim, especificamente o que está escrito no livro, é para todos nós, mas mediunidade e doutrinadores também. E quando a gente fala que a maior caridade que a gente faz com o evangelho, com a doutrina, é a divulgação, mas tem a divulgação pelo exemplo, né? Que é o principal. Tem uma frase atribuída a Francisco de Assis que diz assim: pregue o evangelho sempre que puder, se for preciso, fale, porque é o exemplo que vai arrastar, não é? A boca só fala do que está cheio o coração, disse Jesus. Então vamos começar a nossa leitura de hoje a partir do 10º parágrafo. Ignorava a extensão das responsabilidades mediúnicas, respondi. As tarefas espirituais tornou o interlocutor algo acabrunhado. Ocupam-se de interesses eternos e daí a enormidade da minha falta. Os mordomos de bens da alma estão investidos de responsabilidades pesadíssimas. O que ele está dizendo? Que todos os religiosos que são, né, ele coloca aqui os mordomos de bens da alma, e não só no espiritismo, mas de todas as religiões da terra, que vão, né, que se ocupam de interesses eternos, porque é eterna só a alma é. A matéria não é eterna. Não é? A matéria, como a gente vivencia aqui na Terra, ela é, como diz o Emmanuel, tudo que os nossos olhos veem, ou vai morrer ou já morreu, porque no sentido de vai ser destruído, vai ser transformado, não é? Não é como a gente acha que vai ser o tempo todo. Então, ele está dizendo que é uma responsabilidade muito grande para todos aqueles que encarnam com a tarefa de revelar ao mundo, né, a mensagem evangélica, né, e seja evangélica para quem é cristão. No caso dos muçulmanos, eles também têm as responsabilidades de transmitirem fielmente lá o que eles acreditam que está no Alcorão. No caso dos judeus, eles também têm a responsabilidade de vivenciar a mensagem lá da Torá, que eles, né, reverenciam, porque para os judeus Jesus é apenas um outro profeta. Para eles o Messias ainda não chegou, mas isso não exime das responsabilidades que eles têm de, não é, passar a mensagem judaica e, acima de tudo, vivê-la, que foi o que o nosso amigo aqui está tentando dizer para a gente. Quando os espíritos encarnam no trabalho de divulgar os interesses eternos, quando eles falhem nessa missão, para eles é uma coisa muito comprometedora, isso que ele está dizendo para o André Luiz. Ele acha realmente mais do que outras profissões na Terra, né? Mais do que outras, vamos dizer, profissões, missões na Terra, a não ser a paternidade e a maternidade, porque essa, segundo os espíritos, é a missão mais importante. Quando ele fala aqui mordomo dos bens da alma que estão investidos de responsabilidade, que tem mais responsabilidade, na questão de ser mordomo do bem da alma, quer dizer, dos ensinamentos, né? Os bens da alma, a gente são a eliminação do nosso orgulho e egoísmo, a gente ser mais fraterno, mais caridoso. E para isso a gente tem que saber como deve ser mais fraterno e mais caridoso. A instrução é o progresso da intelectualidade, quer dizer, de saber o que tem que fazer, né? E a gente podemos nos reportar o Evangelho de Lucas, no capítulo 12, do versículo 47 e 48, no dizer de Jesus, quando ele diz assim: o servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que ele queira, o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Então o servo sabe da vontade do amo, mas não estiver pronto, não tiver pronto e não fizer o que ele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será.
Ponto. Aí continua. Muito será pedido àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Então, dizer de Jesus. Então, como ele diz aqui, o Otávio está dizendo que os mordomos de bens da alma, que são esses que Jesus está falando, que sabiam da vontade do amo, estão investidos de responsabilidades pesadíssimas. Então é aquele esforço que a gente tem que fazer no sentido de ser um pouco melhor a cada dia nas situações que a vida vai nos trazer. Porque quando o servidor está pronto, no dizer de André Luiz, lá no início da obra Nosso Lar, o serviço aparece, porque serviço sempre tem. E serviço, quando os espíritos dizem serviço, são os desafios do dia a dia. O que é o desafio? É aquilo que a gente tem que, entre aspas, aturar, e não é só aturar, é beneficiar aquele que nos prejudica de alguma maneira, seja uma coisa irrisória. Então, esse comportamento nosso do dia a dia, de não responder na mesma altura, daquilo de não levar desaforo para casa. Eu não levo desaforo para casa, né? Que é a questão do orgulho. São esses pormenores que a gente tem. Não é? A gente não pode pensar em desafios de espíritos superiores, que a gente está longe disso aí. É no dia a dia nosso que a gente tem que cultivar isso aqui. Porque, como ele diz, nós somos mordomos de bens da alma, sim. Porque a gente tem o conhecimento. E na questão da mediunidade, como a gente colocou anteriormente, no programa anterior, a situação a responsabilidade fica maior, porque ele está vendo os espíritos, como o Otávio disse aqui, né? Se fez visíveis aos olhos dele. Aí a responsabilidade aumentou muito, recebeu mensagens repletas de amor direcionadas a ele. Né? É isso. Continuando. Os estudiosos, os crentes, os simpatizantes no campo da fé podem alegar ignorância e inibição. Todavia, os sacerdotes não têm desculpa. É o mesmo que se verifica na tarefa mediúnica. Os aprendizes ou beneficiários nos templos da revelação nova podem referir-se a determinados impedimentos, mas o missionário é obrigado a caminhar com patrimônio de certezas tais que coisa alguma o exonera das culpas adquiridas. Então, ele está dizendo que as pessoas que frequentam as casas religiosas, elas têm mais desculpa, porque elas não foram incumbidas de uma tarefa realmente ostensiva na divulgação da mensagem. E aí ele fala que principalmente os espíritas, os médiuns espíritas, porque a gente sabe que a mediunidade é um patrimônio da alma e que todos, em qualquer religião, podem desenvolver ou podem ter reencarnado com tarefa mediúnica, não, mas é no espiritismo que essa tarefa mais abunda, é com mais frequência que se encontram espíritas médiuns. Então ele está dizendo, olha, para todos aqueles que frequentam a casa religiosa, lógico, tem a sua responsabilidade, mas não tanto quanto aqueles que são incumbidos da tarefa mediúnica. E nas outras religiões, como a gente já comentou, também todos os seus representantes vão ser muito mais, vamos dizer assim, cobrados pela própria consciência, porque é aí que é o nosso verdadeiro juiz, que vão apresentar mais dificuldades. Eu estava lembrando aqui, nessa questão dessa culpabilidade, eu não sei qual é o livro, eu estou para procurar, eu sempre me lembro, mas eu ainda não parei para procurar em que livro do André Luiz ele fala que no mundo espiritual os espíritos que estão mais comprometidos são os religiosos e não os políticos. Ele fala isso em determinado livro, mas eu vou procurar, não prometo para o próximo programa, mas eu vou procurar
Onde é que ele coloca isso? Em qual livro ele tá dito isso? Que no mundo espiritual, infelizmente, existem mais religiosos comprometidos do que políticos. Porque o religioso veio com a tarefa de propagar a mensagem de Jesus, não é na fala. O Espiritismo tem mostrado isso pra gente, é principalmente no comportamento. Mas eu não sei bem em que livro tá, então eu não posso dar referência agora. Mas eu vou tentar buscar, vou procurar, quando em casa com mais tempo, eu vou procurar em que livro o André Luiz faz essa referência dele ter visto no mundo espiritual mais religiosos comprometidos do que políticos. Eu tenho quase certeza que é André Luiz que fala sobre isso num dos seus livros, mas eu vou procurar e depois eu trago aqui as notícias. Então, até porque tem a lógica com o que a gente está dizendo, que os espíritos estão dizendo. A sim, gente está comentando o que os espíritos estão dizendo. É o que o Otávio está relatando. A gente comentou no programa passado, foi no anterior, eu acho, que é a questão da inteligência. A gente falou da questão da medicina, pode ser um grande médico. Tem até uma série na televisão, o Dr. House, parece. Então, o pesquisador, um grande médico, ele diz, então ele vê lá, mas ele não vê a doença, ele só vê especificamente o doente. Pode ser um grande pesquisador inteligentíssimo e trazer contribuição para a ciência, como o Dr. Carlos Chagas trouxe. Não é? Mas fale na questão moral, porque é o que a gente está colocando, que a Teresa falou, né? Que o que vale realmente são a religiosidade. Continuando. Mas, meu amigo, perguntei a Sais impressionado, que teria motivado o seu martírio moral? Noto-o tão consciente de si mesmo, tão superiormente informado sobre as leis da vida, que me custa acreditar se encontre necessidade de novas experiências nesse capítulo. Então, a gente, quando estava lendo sobre isso, a gente viu o quê? O que o André Luiz está assim, mas como é que pode? Você fala tão bem, você reconhece seus erros tão bem aqui, como é que pode ter errado tanto assim, né? Então a gente vai no Livro dos Espíritos, na pergunta 230. Quando Kardec pergunta aos espíritos, na erraticidade, quer dizer, no mundo espiritual, o espírito progride? Pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Então, o Otávio e todos nós no mundo espiritual, nós tomamos muita consciência do que a gente fez de errado, a gente aprende muita coisa, a gente consegue adquirir, novas ideias, como ele coloca aqui. Pode melhorar-se muito, mas encarnando é que a gente vai provar para a gente mesmo e para Deus se essas tendências tornaram-se conquistas. E aí na pergunta 175, vamos voltar lá, 175, a gente estava na 230. Na 175 e na 175A, Kardec pergunta aos espíritos, na 175, haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Nenhuma vantagem particular, quer dizer, porque tem tantas moradas na casa do Pai, né? A menos que seja uma missão. Caso em que se progride aí como qualquer outro planeta. Olha, a gente só progride realmente encarnado. Então, o Otávio, antes dessa última encarnação falida dele, ele foi muito bem preparado no mundo espiritual, como todos nós. O problema é quando a gente ganha um corpo. E aí, na 175A, Kardec indaga, não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Não. Estacionar-se-ia. E o que se quer é caminhar para Deus. Então, a gente só evolui realmente no corpo, não é? Então, isso que o André Luiz está notando
no Otávio, é o que acontece com todos nós quando desencarnamos, quando estamos no mundo espiritual. Nós vamos ter muita lucidez, vamos adquirir. Os espíritos dizem que a gente pode aprender no mundo espiritual em 1 hora, o que na Terra a gente levaria quase 100 anos para aprender. Mas lá é uma coisa, porque o nosso corpo, né? O nosso corpo material, ele de alguma maneira puxa de dentro da gente aquilo que, vamos dizer assim, é como se fosse uma esponja, ele bota para fora para a gente poder olhar, para a gente poder reconhecer as nossas imperfeições, o que a gente ainda traz de muito material na nossa alma. E tem o meio também que a gente está, né? Sim, o corpo é o primeiro. E tem o meio que a gente está também. Né? Mas o meio, ninguém encarnou em lugar errado. Não, claro, então, o meio errado. que a gente nascer vai ser o meio também propício para que a gente bote para fora o que a gente ainda tem de materialidade no espírito. Deu para entender? O Otávio, então ele foi muito preparado, ele falou que ele foi preparado no mundo espiritual e a gente vai ver aqui na ajuda que ele teve, quando chegou aqui ele faliu. Por quê? É no corpo que a gente transforma tendência em conquista. E conquista é algo que a gente não perde mais. A tendência perde. Então, ele foi preparado, a gente vai ver aqui mais adiante como foi a preparação dele, a ajuda que ele teve, e mesmo assim ele faliu. Porque é só no corpo que a gente realmente, né, vai tentar vivenciar tudo que a gente aprendeu no mundo espiritual. E o Otávio, como a maioria de nós aqui na Terra, estamos na mesma condição dele. Muitos de nós fomos muito bem preparados e muitas das vezes, quando a gente chegar no mundo espiritual, a gente vai ver que talvez não tenha feito, né, nem 50% do que a gente prometeu. Mas é esse o caminho, né? A gente tem as encarnações aí pela frente para que a gente possa, a cada nova existência no corpo, a gente possa melhorar as contas, aprender coisas novas. Agora, uma coisa também a gente tem que se lembrar. Nós estamos na Terra para refazer lições mal feitas, mas a gente está também para aprender coisas novas. Porque esse é o objetivo da encarnação também. Não é? A gente sempre está aprendendo coisas melhores, né? Coisas mais profundas, para que a gente, cada vez mais, a gente consiga melhorar. Então, o nosso amigo aqui, o Otávio, apesar do André Luiz estar tão assim, né? Ué, como é que pode? Você é um cara tão lúcido, como é que pode ter errado tanto? Mas é isso, porque o corpo, né? No corpo, a gente vai ter, assim, vamos dizer, né? O corpo vai botar para fora essa nossa materialidade. Quem lê o livro Renúncia, o mentor da Alcione, ele fala para ela: minha filha, tem certeza que você quer voltar para a Terra? Receber um corpo de carne? Vai ter uma hora que você vai querer, você vai estar encontrando a sua alma gêmea, você vai querer casar com ela, vai querer dar filhos a ela, você não pode. Mas o corpo aqui, né, o corpo de carne no nosso planeta, as nossas células já são princípios inteligentes e elas têm fome. Elas têm fome de energia sexual, elas têm fome de energia material. Então, o Astênio, né, que é o mentor da Alcione, falou: minha filha, olha lá. E ela é um anjo. Imagine nós, né? Então, por isso, no dizer de Jesus, orai, né, vigiai e orai, para que a gente não caia em tentação, que elas estão dentro de nós, na realidade, né? Os espíritos nos dizem isso. As tentações nascem e moram dentro de nós. Não é? Elas não vêm de fora. A gente é que sintoniza com o que gosta, é lógico, né? Mas nós estamos chegando ao final de mais um programa. Hoje nós estudamos o capítulo 7 do livro Os Mensageiros. Então desejamos muita paz a todos, que Deus abençoe vossas vidas e vossos lares.
Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e fique com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.